Irmãos, boa noite. Como foi anunciado ontem, hoje, agora há pouco, e na verdade, desde quando nós lançamos a nossa conferência, o anúncio da nossa conferência, a minha palestra tem como título o Sino de Dort e a expiação limitada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um assunto, como os irmãos muito bem sabem, bastante extenso, tem muito que ser dito acerca disso, e é impossível tratá-lo em uma só palestra dentro daquilo que a sua profundidade exige. Então, meu trabalho é muito árduo nessa noite, como também de meus demais irmãos e colegas de ministério, falar sobre um assunto tão rico, tão precioso, tão profundo, em tão pouco tempo. Então, o que é que eu tenho aqui como meta nessa noite a fazer? Além de apresentar o falso ensino, a heresia dos remonstrantes, os arminianos, como já foi até adiantado aqui o seu pensamento acerca desse assunto, a expiação, também refutá-lo, não apenas com o uso aqui dos cânones de Dort, isto é, dos artigos do capítulo 2 que tratam desse tema, mas principalmente mostrar a base bíblica, exegética e teológica de nossa posição confessional, bem como também mostrar as implicações terríveis que tais heresias assim nos conduzem, ou conduzem a estes que assim pensam, chegam a esse tipo de conclusão, ou nesse caso, esse tipo de entendimento, bem como também apresentar algumas questões práticas sobre essa sã doutrina da expiação limitada. Posto isso, eu quero iniciar de forma muito breve, até porque já foi fielmente exposto aqui o contexto geral do Sino de Dort, tocando um pouquinho nesse assunto também, acerca do contexto histórico desse sínodo tão importante. Os irmãos, o Sino de Dort ele foi convocado para responder às 5 proposições dos remonstrantes, os seguidores de Armínio, que questionavam certos aspectos da teologia reformada tradicional. No tocante à expiação, nosso tema aqui nessa noite, os arminianos afirmavam uma expiação que é universal, condicional. Isto é, Cristo morreu por todos os homens de modo igual, mas a eficácia de sua morte dependeria da fé de cada um. O Sínodo de Dort rejeitou essa visão, reafirmando a doutrina reformada clássica de que a morte de Cristo ela foi suficiente para todos, mas eficiente apenas para os eleitos. Eu não irei aqui tratar todos os artigos do capítulo 2 dos cânones de Dort da mesma forma, com o mesmo tempo, a mesma atenção, pois não tenho tempo, como eu disse, suficiente para isso, nem também irei abordá-los cada artigo do capítulo 2 de maneira da sua ordem, como está assim disposto lá no capítulo 2. Mas meu intuito é pelo menos demonstrar esse capítulo 2 da forma mais fiel possível. Sim, é no capítulo 2 dos cânones de Dort que nós temos o assunto da expiação sendo assim abordado, da morte de Cristo e da redenção dos homens por ela. Nesse capítulo 2, há um artigo aqui, o artigo 3, que fala do valor infinito e da suficiência universal da morte de Cristo. Os delegados de Dort, eles começaram afirmando o valor infinito da morte de Cristo. Cristo, ele é o Filho de Deus e, portanto, o seu sacrifício é de valor infinito e suficiente para redimir todos os pecadores do mundo. Ouça o que diz o artigo 3 dos cânones de Dort. Esta morte do Filho de Deus na cruz é o único sacrifício e a perfeita expiação pelos pecados. O poder e o valor dela são infinitos e, por causa disso, abundantemente suficientes para expiar os pecados do mundo inteiro. Perceba que, embora eles limitassem aos eleitos os benefícios salvíficos da satisfação realizada por Cristo, os delegados de Dort também enfatizaram que a doutrina da expiação limitada não sugere qualquer insuficiência na morte de Cristo. Percebe? A ideia, então, de expiação limitada não tem a ver com o seu valor, ou então com o seu poder. Tem a ver com a sua aplicação. Isto é, por quem Cristo morreu? A quem se destina os benefícios da sua morte, do seu sacrifício?
Limitação aqui, ou expiação limitada, não se refere ao seu poder. O artigo 4 do capítulo 2 dos Cânones de Dort ainda assevera, ouça, a morte de Cristo é de tão grande poder e valor porque quem se submeteu a ela não é apenas um verdadeiro e perfeitamente santo homem, mas também o Filho único de Deus. Ele é Deus eterno e infinito, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Ele é Deus eterno e infinito, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Assim, devia ser nosso Salvador. Além disso, a morte de Cristo é de grande poder e valor, porque ele sentiu, na hora da morte, a ira de Deus e a maldição que nós merecemos pelos nossos pecados. Então veja, onde está aqui o valor da morte de Cristo? No fato, primeiramente, de ele ser um santo homem, verdadeiramente homem, perfeito, mas também ser Deus, o próprio Filho de Deus, o que implica no valor inestimável da sua obra de sacrifício. Mas os cânones também vão pontuar uma outra razão para assim dizer o tamanho desse valor, do quanto ela é valiosa essa obra. O fato dele ter suportado a ira de Deus sobre si. Porque foi Cristo quem sofreu, sua morte tem um valor infinito. Infinito. Assim, os cânones afirmam que, embora a morte expiatória de Cristo seja eficiente apenas para os eleitos, ela é suficiente para todos. Os teólogos de Dort reconheceram, porém, que a suficiência da expiação de Cristo para todos tem de ser cuidadosamente definida, meus irmãos, de modo que não se degenere em uma forma disfarçada de arminianismo. Veja como a coisa aqui tem que ser muito bem traçada. Na verdade, quando fazemos teologia tem que ser feita de maneira muito criteriosa e muito bem, os termos têm que ser muito bem colocados, fielmente colocados. De fato, a morte de Cristo, ela é suficiente para salvar todos, mas eficiente somente para os eleitos. O que eles queriam dizer com isso? Ora, eles disseram que a morte de Cristo era em si mesma suficiente para todos, enquanto negaram que Cristo morreu com intentos salvíficos por todos. Percebe a diferença? Isso fica ainda mais claro em escritos posteriores. John Owen, por exemplo, falando sobre esse assunto, ele disse que a expiação de Cristo teria sido suficiente em si mesma para redimir todos e cada homem, se aprovera ao Senhor usá-la para esse propósito. No entanto, visto que Deus não a designou para isso, Owen prossegue e mostra que a expiação é verdadeiramente suficiente apenas para aqueles para quem ela é eficiente. Ou seja, não há limitação quanto ao valor da expiação. Ela em si mesma é poderosa, é valiosa, e se fosse da vontade de Deus, seria suficiente para salvar todos, sem exceção. Contudo, não foi do intento divino. Não está de acordo com a vontade de Deus. Mas sim, ela é limitada quanto ao seu propósito e aplicação, somente para os eleitos. Aqui nós já refutamos de cara a falácia que é dita contra nós quando usamos o termo expiação limitada, como se nós estivéssemos de alguma forma diminuindo o valor e o poder do sacrifício do nosso Redentor. Como eu falarei ainda mais à frente, é justamente o contrário. Nós, reformados, exaltamos a pessoa do Redentor, bem como também a sua obra perfeita. De forma alguma nós diminuímos o seu sacrifício, o seu valor, a sua importância. Quem faz isso, na verdade, são os arminianos. Entenda de uma vez por todas, expiação limitada também pode ser muito bem entendida como expiação definida. Limitada quanto à sua aplicação, quanto ao intento divino de aplicá-la somente para aqueles que são eleitos por Deus, não em seu poder, não em seu valor. Já houve um autor que disse assim,
Os arminianos, na tentativa de se contrapor aos reformados, podem até usar a seguinte linguagem: nós cremos numa expiação ilimitada, ou seja, rejeitando assim a nossa nomenclatura, expiação limitada. Mas peça para um arminiano falar em termos contrários, que eles não creem numa expiação definida. Dificilmente você ouvirá um arminiano dizer: nós professamos, nós cremos numa expiação indefinida. Meus irmãos, o ensino arminiano sobre a expiação é o seguinte, já foi até colocado nessa noite aqui, mas preciso voltar a esse assunto, uma vez que a nossa palestra trata desse assunto, desse tema. Eles dizem assim acerca do seu conceito de expiação. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos os homens e em favor de cada homem, de modo que obteve para eles todos, por meio de sua morte na cruz, a redenção e o perdão dos pecados. Contudo, ninguém desfruta realmente do perdão dos pecados, exceto o crente. Veja, os arminianos retratam frequentemente a salvação como se fosse uma espécie de presente oferecido a todos os homens, com base nos méritos da morte de Cristo em favor deles. Mas cada indivíduo tem de estender a sua mão de fé e receber o presente. Eles ensinam que a expiação é universal em seu desígnio e limitada em sua realização. A Trindade propôs a salvação de todos por meio da morte expiatória de Cristo, mas nem todos serão salvos. A cruz não é uma satisfação imediata do pecado, veja isso. Como vocês ouviram há pouco, a cruz não é uma satisfação imediata do pecado. Ela se torna tal salvação somente quando o pecador crê em Cristo para a salvação. Embora a todos seja dada graça suficiente para que sejam capazes de crer no Evangelho, muitos se recusam a crer nele e, por isso, não recebem os benefícios da expiação. O que é que isso significa? Em poucas palavras, a salvação depende de sua aceitação por parte do homem. Este é o cerne do ensino arminiano. A salvação depende da vontade humana. No entendimento deles, o Redentor morreu por todos sem exceção. Então, por que é que nem todos se beneficiam desta obra de redenção? Resposta arminiana: porque eles não querem. O presente é oferecido, basta estender a mão para assim receber. Mas eles se recusam. E uma vez se recusam, não podem receber os benefícios da obra de Cristo, que já foi sim entregue a eles. Mais uma vez citando os cânones de Dort, agora capítulo 2 ainda, mais artigos 1 e 2, escute, sobre essa questão da justiça de Deus ser satisfeita, isso é muito importante. Artigos 1 e 2 do capítulo 2. O castigo que a justiça de Deus requer. Deus não é só completamente misericordioso, mas também completamente justo. E sua justiça exige isso, conforme revelou em sua palavra, que nossos pecados cometidos contra sua infinita majestade sejam punidos nesta vida e na futura, em corpo e alma. Não podemos escapar destas punições, a menos que seja cumprida a justiça de Deus. E o artigo 2, a satisfação cumprida por Cristo. Por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação para livrar-nos da ira de Deus. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, deu seu único Filho como nosso fiador. Por nós e em nosso lugar, ele foi feito pecado e maldição na cruz, para que pudesse satisfazer a Deus. Qual é o entendimento reformado? O entendimento aqui dos cânones é que o sacrifício de Cristo, a sua obra, satisfez a justiça de Deus. Esse é o entendimento reformado. Como veremos agora no próximo momento, fundamentado na palavra de Deus. Perceba que o entendimento arminiano é contrário a isso. Não houve uma satisfação real da justiça de Deus na obra de Cristo. O que é isso, meus irmãos? Não é um ataque ao Evangelho.
O que é isso senão um ataque à obra de Cristo na cruz do Calvário? Mas qual é, você pergunta, a fundamentação bíblica dos cânones para poder afirmar tal coisa? Muitos textos. Primeiro, com relação aos termos bíblicos que a própria palavra de Deus utiliza para se referir à obra de Cristo. Por exemplo, sacrifício, propiciação, redenção, resgate, reconciliação, todos termos usados como atos eficazes, não meramente potenciais. Por exemplo, a redenção traz a ideia de libertação, algo que não simplesmente oferece libertação, mas que de fato executa a libertação. Percebe? O arminianismo ele não lida corretamente com o conceito bíblico de redenção, meus irmãos, que tem as suas raízes lá na antiga aliança, pensando aqui principalmente, sobretudo, com relação à obra de Deus no Egito. O que foi que Deus fez com o seu povo ali no Egito? Ele não os potencialmente libertou, lhes deu uma possibilidade de redenção. A redenção foi de fato executada. Deus, com a sua mão poderosa, libertou o seu povo do Egito, os redimiu. Sim, a redenção não apenas tornou possível a libertação deles, da servidão ao Egito. Ela os tirou da escravidão para o lugar designado por Deus. Um resgate liberta a pessoa em favor da qual ele foi pago. De modo semelhante, na propiciação, a ira de Deus ela é satisfeita pelo oferecimento de um sacrifício. E uma vez satisfeita, ela é removida. Uma vez que Deus derramou a sua ira sobre ali o propiciatório, sobre o seu próprio filho, a sua ira foi satisfeita. A propiciação remove a ira de Deus, não a torna possível. A morte de Cristo, meus irmãos, garantiu a salvação completa dos eleitos. A própria natureza da obra de Cristo é assim reconhecida biblicamente como uma obra de reconciliação. Reconciliação. Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Efetivamente, Ele fez isso. Ele não possibilitou tal reconciliação. Em Hebreus 9, nós vemos que Ele obteve redenção em nosso favor. Romanos 8, versículos 29 e 30, texto citado ontem pelo pastor Alessandro, fala sobre a obra de Cristo com tanta certeza que Paulo usou o tempo auristo ali em todos os principais verbos, falando como se a glorificação já estivesse realizada. Você lembra? E Ele nos glorificou. Efésios 5, do 25 ao 27, nos diz que Cristo amou tanto a igreja que se deu a si mesmo por ela. E não que Cristo se deu para torná-la redimível ou possível de obter perfeição, mas sim para redimi-la, a fim de apresentá-la como sua esposa diante do Pai, como uma igreja gloriosa. Ele alcançou tal propósito na cruz. É evidente que o propósito da morte de Cristo não era nada menos que a salvação completa de todo aquele por quem ele morreu. Tito 2,14, Paulo diz que Cristo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, não para tornar possível aqui a remissão de pecados, mas ele fez isso para nos redimir de toda iniquidade. O caráter limitado da expiação também pode ser afirmado de modo irrevogável com base em outros testemunhos bíblicos. Por exemplo, João 10, do 11 ao 13. A Bíblia fala claramente de Jesus dando a sua vida por suas ovelhas. No mesmo contexto, em João 10, versículo 26, ele diz, acerca de um outro grupo, vós não sois das minhas ovelhas. Agora pense juntamente comigo aqui, raciocinando à luz do texto bíblico. Se o Senhor diz que Ele dá a sua vida pelas ovelhas, e no mesmo contexto Ele afirma que tal grupo
não faz parte das suas ovelhas, qual é a conclusão lógica? Por estes aqui, eu não dou a minha vida. Por estes aqui, eu não morrerei. O meu sacrifício, a minha obra de redenção, não é por aqueles que não são minhas ovelhas. A palavra de Deus também fala de Cristo dando a sua vida pelos filhos de Deus. Lá em João 11, 51 e 52. Como eu citei já, Efésios 5, 25 ao 27, como também lá em Atos 20 e 28, naquele famoso discurso de Paulo, se despedindo ali da igreja de Éfeso, diz que Jesus ele morreu pela igreja. Mateus 1, 21 diz que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 20, 28 fala dele dando a sua vida como resgate por muitos. Isaías 53, versículo 10 e o Salmo 22 fala sobre ele ver a sua posteridade. Tito 2, 14, mais uma vez, remindo os seus da iniquidade. E Apocalipse 5, 9 mostra como se tudo isso já tivesse acontecido. Em síntese, meus irmãos, Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados de seu povo. Ele salvou um número definido de pessoas, às quais ele se referiu. Ele mesmo assim se referiu como seu povo, suas ovelhas, seus eleitos. A expiação realizada por nosso Salvador, ela é eficaz, tanto quanto a eleição de Deus Pai, quanto também a aplicação dessa obra feita pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. O sacrifício da vida de Cristo salva a vida de suas ovelhas. Essa vida preciosa de nosso Redentor não foi entregue em vão. Jesus não morreu para tornar a salvação possível para todos. Ele morreu para tornar garantida a salvação de suas ovelhas. Lembre-se, ele é o bom pastor, que conhece as ovelhas, cada uma delas pelo nome, e ele dá a sua vida por elas somente. Essa pequena palavra aqui, por, indica, meus irmãos, uma troca direta. Uma pessoa específica por um grupo específico de muitas pessoas. Que pessoa específica é essa? O bom pastor, que dá a sua vida por muitas pessoas específicas, as suas ovelhas. Nenhuma parte do sacrifício de Cristo foi em vão. E eu enfatizo isso antes de avançar para as objeções que arminianos levantam. Negar a expiação limitada de Cristo é sim afirmar que Jesus morreu em vão. Aí como é que a gente pode chegar a essa conclusão, e é uma conclusão lógica e muito óbvia à luz da palavra de Deus, e ao mesmo tempo tolerar tal falso ensino, tal heresia, como se fosse alguma coisa, como bem botou o pastor Ademir, algo ainda dentro do campo da ortodoxia protestante? Porque sim, o que o arminiano está falando é o seguinte, irmãos: há pessoas do inferno por quem Jesus derramou o seu sangue. E quando o Senhor voltar e lançar no lago de fogo e enxofre aqueles que não pertencem a Ele, tais pessoas foram, em alguma medida pelo menos, alvo dessa obra de redenção. Ele morreu por elas. Logo, Ele morreu em vão. Porque elas não foram salvas, não foram redimidas, não foram perdoadas, não foram resgatadas, não foram salvas. Mas é bem verdade que eles levantam suas objeções. E algumas delas são bastante conhecidas por nós. E eu não tenho tempo para trabalhar todas elas aqui. Então eu pretendo pelo menos abordar 3 aqui. 3 argumentos são utilizados à luz de textos bíblicos, claramente distorcida a sua interpretação. Uma das maneiras de eles argumentarem contra a doutrina da expiação limitada é afirmando que a Bíblia diz, em alguns textos como João 3,16, 1 João 2,2 e outros, que Jesus morreu pelo mundo. Está vendo? A Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo.
Antes de explicar isso, e como eu disse, eu preciso explicar brevemente pelo tempo, eu quero lhe ajudar a enxergar não apenas esse ponto doutrinário, mas a entender um princípio bíblico muito básico para você compreender até outras doutrinas. Um dos princípios bíblicos, princípios hermenêuticos, para a gente poder ter uma compreensão melhor da palavra de Deus, é entender que a Escritura interpreta a própria Escritura e que os textos obscuros devem ser lidos à luz dos textos mais claros. Eu citei alguns textos bíblicos, de muitos, que falam de uma expiação limitada, de uma expiação definida, de uma expiação que é eficaz. Isso é claro em toda a palavra de Deus. Então, quando você contrasta isso com alguns textos que parecem, à primeira vista, dizer o contrário, você precisa ler estes textos à luz desses mais claros. A ideia é a seguinte: se a Bíblia é clara em enfatizar que Jesus morreu somente pelo seu povo, somente pelas suas ovelhas, logo, eu não posso interpretar os textos que dizem que ele morreu pelo mundo inteiro como se estivessem contradizendo esses textos. Mas esses textos devem lançar luz a estes aqui. Se você seguir esse princípio, certamente você terá muitos problemas teológicos resolvidos. Cristo morreu pelo mundo. Ora, a palavra mundo, meus irmãos, dependendo do seu contexto, ela tem uma gama de significados distintos. Mundo, pelo menos muitas vezes aparece na palavra de Deus, significando humanidade caída em geral, ou pessoas de todas as nações, não cada indivíduo. Bill Warfield, ele observou que o cosmos, lá em João 3, não indica a grandeza do mundo, mas sua maldade, revelando o tipo de amor de Deus. O mesmo entendimento, o entendimento semelhante pode ser também aplicado para a ideia Cristo morreu por todos, a expressão todos, como aparece em 1 Timóteo 2, 4 a 6, 2 Coríntios 5, 14 e 15. O termo todos aqui simplesmente se refere a todos os tipos de pessoas, não a todos os indivíduos. 1 Timóteo 2 é muito claro, porque ele fala sobre as orações que devem ser feitas por todos os tipos de pessoas, inclusive autoridades. Há um outro argumento também que é utilizado, e também foi citado ontem na palestra do pastor Alessandro, acerca daqueles que parecem ter sido alvos da salvação de Cristo, mas perecem. Isto é, pessoas que abraçaram a fé, que a própria Bíblia usa termos salvíficos para tais pessoas, e elas acabaram apostatando da fé. Como é que a gente responde a isso? Ora, textos como esses, Romanos 14, 15, 2 de Pedro 2, 1, bem como também o texto trabalhado ontem pelo pastor Alessandro, Hebreus 6, fala de pessoas que são cristãs nominais. Você quer ver isso em 2 de Pedro, para ver se você vê isso bem claro? Abra lá, 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro 2, e dá o contexto antes de ler. 2 de Pedro 2, é um texto bastante conhecido, onde o apóstolo Pedro ele trata aqui dos falsos mestres. É um texto que é correferente à epístola de Judas. Você percebe muita semelhança entre esses dois textos, 2 de Pedro 2 e a carta de Judas. Os dois ali tratando dos falsos mestres. E aqui veja como Pedro ele é muito claro em seu ensino. 2 de Pedro 2, a partir do versículo 1, veja o versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Veja, o termo salvífico aqui sendo usado, os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aí eles vão dizer, está vendo?
Esse é um exemplo de alguém que foi salvo, que foi resgatado por Cristo e se perdeu e pereceu. Mas continua, na sequência, lá no final do capítulo 2. Agora veja o versículo 22, como vai lançar a luz. A Escritura interpreta a própria Escritura. Deste modo, acerca deles, dos falsos mestres, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que tais falsos mestres nunca tiveram a sua natureza regenerada. Eram porcas lavadas. Percebe? Houve somente uma mudança externa, aparente. Um purificar somente daquilo que é externo. Mas interiormente eles permaneceram sendo porcas. Assim o é com todo aquele que professa a fé em Cristo, mas acaba por apostatar dessa fé, abandona o Senhor. Em algum sentido, em algum nível, nesse caso, externamente falando, ele foi resgatado por Cristo. Isto é, ele saiu do mundo, visivelmente falando. Ele veio para a igreja, ele fez sua pública profissão de fé, recebeu o sinal e o selo do pacto, o batismo, foi purificado externamente, lavado com a água do batismo. Ele passou a receber também agora o segundo sacramento, a ceia do Senhor, fazendo assim parte do corpo de Cristo, em comunhão com o Senhor, visivelmente. A palavra, todos os benefícios da aliança, as bênçãos pactuais. Então, visivelmente, externamente, ele foi salvo, ele foi resgatado. Mas nunca houve uma mudança interna. Ele nunca foi lavado em seu coração. Ele não teve o seu coração circuncidado. Cristo morreu em favor do povo que o Pai elegeu, meus irmãos. E pelo qual Cristo mesmo intercede. Essa é uma base bíblica fundamental para essa questão. Lá em João 17, versículo 9, Cristo ele intercede de maneira específica e exclusivamente pelo seu povo. João 17, 9, pode abrir aí. João 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é específica e ela é exclusiva. Ele não roga pelo mundo inteiro. Lembre-se do contexto, ele estava prestes a realizar a sua obra de redenção, a consumá-la, a ir para a cruz. E por quem ele está orando? Por quem ele está intercedendo? Pelas suas ovelhas. O Senhor claramente faz uma distinção. É por estes que eu rogo. Por que é que Pedro se arrependeu e não Judas? Por que Judas apenas demonstrou remorso e Pedro de fato se arrependeu? Porque o sumo sacerdote intercedeu por ele. Foi porque o Senhor Jesus Cristo intercedeu como sumo sacerdote pela sua ovelha. Por Judas não. Por Judas não. Essa é a explicação porque que, pelo menos uma delas, porque que alguém continua firme na fé até o final da sua vida e outros perecem no caminho. Porque por quem Cristo morreu, ele continua intercedendo nos céus. Faria sentido Jesus Cristo ter morrido por todas as pessoas, sem exceção, por aqueles que vão para a condenação eterna, e ele claramente afirmar que só intercede por alguns? Qual seria aqui a fala do Senhor? Seria diferente disso, ele diria que intercede por todos, sem exceção. Mas quando ele especifica por quem ele está orando, ele exclui da sua oração aqueles que não são alvo da sua obra de redenção. Além dessas objeções, tem outras que
Quero citar pelo menos mais duas aqui que são de caráter prático. Alguns dizem, né, que na verdade eles costumam dizer, os arminianos, como a expiação pode ser gloriosa se ela está limitada a alguns. Como é que a gente pode falar de uma expiação gloriosa se ela está limitada a uns poucos, a um grupinho pequeno? Ora, há pelo menos dois problemas nessa fala aqui. O primeiro é a falsa ideia de que Cristo morreu por um número ínfimo de pessoas. Tanto os cânones de Dort como a segunda confissão helvética rejeitaram essa conclusão, baseados em passagens da palavra de Deus que afirmam que o céu abrigará tão grande multidão de pessoas que ninguém poderá contar. Todos os povos, raças, línguas e nações. Apocalipse 7, versículos 9 a 17. Sim, meus irmãos, a expiação não é pequena ou restrita, ela garante uma multidão incontável. E aqui, pontuando brevemente, queria me deter mais sobre isso. Veja como essa fala bíblica, que essa fala da palavra de Deus, nos encoraja ainda mais a pregação do Evangelho. Nos deixa ainda mais otimistas, olhando para um cenário mundial de tantas guerras e perseguição contra a igreja e tantos problemas que a gente tem que enfrentar por amor a Cristo. A palavra de Deus diz que a salvação dos eleitos é tão gloriosa que é um número incontável de pessoas, das tribos, nações e línguas. O segundo aspecto que revela esse argumento ser falso, é a respeito de quem de fato limita a expiação. Ora, é o arminiano, é o remonstrante e não o reformado que limita a redenção de Cristo. Quem limita a expiação, de fato, é o arminiano. Por quê? Porque o arminiano, meus irmãos, a torna ineficaz e incerta. Essa é uma maneira de diminuir o seu poder, o seu valor e a sua glória. Veja aqui o contraste, a ironia da coisa. Aqueles que dizem que asseveram uma expiação ilimitada, na verdade estão defendendo um poder, uma expiação que não é poderosa, não é eficaz. Uma expiação que em seu poder e em sua glória é limitada. E aqueles que afirmam, que asseveram uma expiação limitada, no sentido da sua definição, para quem ela é destinada, estão falando de uma expiação que ela é gloriosa. Por quê? Porque no entendimento reformado, no entendimento dos cânones de Dort, da Assembleia de Westminster, da palavra de Deus, por quem Cristo morreu, de fato ele salva. Ele não tornou possível a salvação, meramente. Ele salvou na cruz do Calvário todos os seus eleitos, todo o seu povo, todas as suas ovelhas foram salvas por ele. Sem desperdício do sangue do Cordeiro. Queria pontuar aqui ainda também alguns problemas da expiação universal arminiana. E aqui eu cito, de forma direta, o Dr. Joel Bick, que elenca aqui vários problemas da expiação universal arminiana. Em síntese, o máximo possível que eu puder sintetizar aqui para você. Primeiro, esse entendimento arminiano da expiação universal insulta o amor de Deus, tornando um amor mutável e ineficaz. Sim, apresenta um amor que de fato não salva. É um amor que ama e depois, se recusado, se torna ódio e ira. Não é um amor imutável que permanece de eternidade a eternidade. Provê expiação para todos, mas em seguida retém os meios de graça, que tornariam a salvação eficaz em todas as pessoas. Prega um Deus de amor que na verdade não é um amor eterno. Segundo lugar, difama a sabedoria divina. Por quê? Porque Deus teria pago um preço por todos sem garantir o resultado. Terceiro, enfraquece o poder de Deus, fazendo a salvação depender da vontade humana. Depende do homem. Quarto, viola a justiça divina, pois implicaria numa dupla punição. Por quê? Veja, se Jesus morreu por todos sem exceção, e ao mesmo tempo tem pessoas, um grande número de pessoas, sendo condenadas e sofrendo a ira de Deus, então o Senhor está assim executando uma dupla punição. Cristo foi punido pelos pecados daqueles
que em seguida vão ser punidos também no inferno. Quinto, compromete a deidade de Cristo, apresentando um Salvador frustrado. Como é que é isso? Isaías 53 diz que ele verá o penoso trabalho da sua obra ali, e a sua alma ficará satisfeita. Na visão arminiana, isso é comprometido. Ele é um salvador frustrado, porque ele não consegue salvar todos a quem ele quis salvar. Em sexto lugar, rompe a unidade da Trindade. Por quê? Porque Deus, o Pai, elegeu alguns para a salvação. Jesus vem e tenta morrer, e morre por todos, sem exceção. E o Espírito está aplicando a salvação a alguns. Não há aqui uma unidade de propósito na Santíssima Trindade, na visão arminiana. Por isso que alguns asseveram, e eu concordo com isso, que o arminianismo é universalismo inconsistente. O arminianismo é universalismo inconsistente. Se Jesus morreu de fato por todos, sem exceção, logo, todos estão salvos. Quando eles afirmam que ele morreu por todos, mas alguns se perdem, há uma inconsistência no seu pensamento aqui. E como eu disse, uma diminuição na eficácia do sacrifício de Cristo. Por último, eu ainda quero também pontuar que Dort não viu aqui inconsistência ou contradição entre a doutrina da expiação limitada e o evangelho ser pregado a todos. Pelo contrário, afirmaram que o evangelho deve ser oferecido universalmente. Embora Cristo tenha morrido somente pelos eleitos, a oferta do evangelho é genuína e universal. No artigo 5 do Cânone de Dort, diz assim, a promessa do evangelho é que todo aquele que crer no Cristo crucificado não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. Essa ênfase mostra que o sínodo não via contradição entre a limitação da expiação e a universalidade da oferta. Um autor chamado Roger Nicol, ele disse que o nosso maior problema em entender a expiação limitada é pensarmos que para haver uma oferta sincera é necessário que haja uma provisão de dimensões equivalentes à oferta. Ou seja, Cristo precisa ter morrido por todas as pessoas para que ofereçamos a cada pessoa a salvação nele. Ele diz ainda que essa premissa é falsa até nos negócios humanos. Por exemplo, os anunciantes que oferecem algum objeto nas páginas de um jornal não sentem que a honestidade exige que tenham um estoque tão grande quanto a circulação do jornal. De fato, o único requisito para um oferecimento sincero é este: se as condições forem cumpridas, aquilo que é oferecido será dado. Exatamente o que acontece na oferta do evangelho. Quando o evangelho é oferecido, através do anúncio dele, da proclamação do evangelho, se você de fato se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, de fato você é salvo. Percebe como esse entendimento reformado aqui, essa posição reformada, confessional, ela difere do entendimento evangelístico de nossos dias? Como é que as pessoas evangelizam de forma geral? Elas falam para pecadores que Jesus morreu por elas. Como se isso fosse intrínseco à mensagem de evangelização. Você tem que falar isso para o pecador. Venha para Jesus porque ele morreu por você. Quando esse não é o exemplo bíblico apostólico. Onde você vê nas páginas da palavra de Deus os apóstolos, por exemplo, falando assim, dizendo que Jesus morreu por aquele indivíduo especificamente. E é exatamente pelo entendimento errado que eles têm acerca da salvação que a sua evangelização é tão fraca, é tão débil, é tão infiel à palavra de Deus. Venha para o Senhor, como se o homem tivesse condição em si mesmo de responder a esse chamado. E oferecendo Cristo como se fosse uma fruta no final de uma feira.
diminuindo o seu valor, o seu poder e a sua glória. A pregação deve alcançar todos os povos, pois todo aquele que vem a Cristo, ele é recebido. O próprio Senhor falou em João 6,37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Diferente dos estoques limitados pelo inventário, o estoque de nosso Senhor Jesus Cristo nunca esgota. Concluindo, o Sino de Dort afirmou que a morte de Cristo é de valor infinito e suficiente para todos. Seu propósito e aplicação são limitados aos eleitos. A expiação é eficaz e perfeita, garantindo a salvação dos que o Pai escolheu e o Espírito chama. Assim, Cristo não tornou a salvação possível, ele realizou. Essa doutrina traz segurança e conforto para a igreja de Cristo, e somente Deus recebe toda a glória. A grande diferença é essa. Nós que professamos esta doutrina, podemos encontrar consolo e conforto para nossas almas. Nós que voltamos para as veredas antigas, os antigos caminhos, podemos encontrar consolo para as nossas almas, no fato de que o nosso Redentor, em quem nós cremos, pagou a nossa dívida. Ele satisfez a justiça de Deus Pai. E nossos pecados foram cancelados. Além disso, somente Deus recebe a glória. O pastor Ademir pontuou aqui na sua palestra que uma das coisas que eles vão dizer, eles dizem não, veja, aqueles que tentam defender os arminianos, é só um pouquinho, só tem uma ação do homem, uma participação humana. Mas se o homem participar, no sentido de contribuir para a sua salvação, por menor que seja essa participação, a glória de Deus é roubada. Ou Deus recebe toda a glória na salvação, ou o homem. Não há como nós dividirmos isso. O próprio Deus assevera em sua palavra: a minha glória a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. A glória pertence ao nosso Deus. Eu encerro fazendo leitura aqui do comentário dos Cânones de Dort, na página 123 e 124. Comentário do pastor Abraham de Graaf, aqui na seção que trata exatamente sobre esse assunto da expiação de Cristo. Já no final aqui, na página 123, ele diz assim, vamos também observar como essa doutrina se encontra no hino da igreja, o fundamento. Veja, o fundamento da igreja é Cristo, o Salvador. A igreja descansa em seu poder e é forte em seu amor. Ela está sempre segura em Cristo, bem firmada, porque é Cristo que a segura. Não depende de nós, como os remonstrantes dizem. Ela está bem firmada sobre a rocha eterna, e por causa disso jamais se abalará. Cristo é a pedra preciosa que Deus predestinou. Ele sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Porque foi Cristo que os guardou fielmente até o fim e finalmente os fez comparecer perante o próprio Pai em glória, sem mácula nem ruga. Efésios 5:27. E os Cânones de Dort ainda asseveram ali no capítulo 2, artigo 9. O final ali serve como oração, ele diz: Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, o templo consagrado redunde em teu louvor, e que almas redimidas, aqui em comunhão, se tornam templo santo da tua habitação. Tudo depende de Deus. Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que Ele mesmo conquistou com a sua morte. Ele lhes desse outros dons salvíficos do Espírito Santo. Deus quis também que Cristo os purificasse todos os pecados por meio do seu sangue, tanto o pecado original como os pecados atuais, que foram cometidos antes e depois de receberem a fé. A igreja é obra de Deus. E por causa disso, o artigo 9 pode dizer: sempre haverá uma igreja de crentes fundada no sangue de Cristo. Esta igreja ama firmemente seu Salvador, o qual, como noivo, deu sua própria vida na cruz para salvar sua noiva. Ela o serve com perseverança e o glorifica agora e para sempre. A defesa desta conferência é uma defesa do Evangelho, meus irmãos. Não é de uma mera tradição.
sendo esta tradição bíblica, alicerçada na palavra de Deus. Mas a defesa dessa conferência é a defesa do Evangelho. Nós estamos proclamando e defendendo o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Da sua cruz bendita. Nesse caso, a sua obra na cruz. O seu sangue derramado em favor do seu povo. Qualquer entendimento, qualquer ensino contrário ao que nós ouvimos essa noite, podemos colocar e devemos colocar na categoria de heresia, pois ataca o próprio Deus, ataca o próprio Redentor, ataca e subverte a própria obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, abrace o Evangelho do Senhor e rejeite peremptoriamente aquilo que Charles Spurgeon chamou de uma heresia monstruosa. É o que o arminianismo é. Uma heresia monstruosa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, pelo ensino da tua palavra, pelo ensino, ó Deus, da sã doutrina do Senhor. E te pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações, nos conceda graça, poder, nos auxilie, ó Santo Espírito, a assim respondermos em obediência à tua palavra. Concede ao teu povo que aqui ouviu nessa noite essa mensagem. Na verdade, as duas mensagens, e as de ontem também, a condição de assim sermos fiéis ao que o Senhor Deus requer de nós. Também, ó Deus, continuamos a clamar a Ti para que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor seja glorificado nessas noites aqui de conferência, que cada vez mais possamos conhecer a Tua revelação e a nossa tradição reformada, e defendermos, ó Deus, como quem defende a Tua verdade, vivendo para ela, em proclamá-la e também em obedecê-la. Assim também eu te peço, pelo nosso retorno para casa, que o Senhor Deus nos leve em paz e em segurança, que a gente possa descansar nessa noite e amanhã retornar mais uma vez aqui para sermos instruídos por Ti. Também te peço, ó Deus, que nos ajude a termos condição de respondermos aos falsos ensinos, rebatermos com fidelidade bíblica, não sermos engodados pelas heresias, mas firmados na verdade do Senhor. Te pedimos tudo isso, com o perdão dos nossos pecados, nós oramos a Ti. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.